Meu amigo, hoje a Champions decidiu escrever um daqueles capítulos que entram para a história, daqueles que a gente lembra daqui a 10 anos e fala: eu vi isso acontecer ao vivo. Porque o que o Estevão fez em campo foi absurdo, foi impressionante, foi uma mistura de talento, ousadia e consciência de jogo que jogadores dessa idade normalmente ainda nem sonham em ter. Mas o ponto alto da noite não foi só o desempenho dele, não foi só o gol, não foi só a forma como ele comandou jogadas. O ponto alto da noite foi a forte declaração de Thierry Henry, talvez o maior especialista em atacar espaços que o futebol já viu, um cara que entende do assunto como poucos. E quando um monstro desses decide abrir a boca para falar de alguém, meu amigo, o mundo escuta. E hoje Henry falou muito, falou forte, falou bonito e falou com aquela sinceridade que ele sempre teve. E se alguém ainda tinha dúvida sobre quem é Estevão no cenário europeu, depois dessa declaração, não tem mais. A verdade é que Henry sempre foi exigente com jovens. Ele não costuma elogiar sem motivo. Ele valoriza detalhes táticos e comportamentais que muita gente ignora. E por isso a declaração dele pegou todo mundo de surpresa. O francês estava comentando a rodada de Champions e logo depois do jogo, com as imagens do golaço do Estevão passando na tela, ele respirou fundo, olhou para a câmera e largou uma fala que parou a transmissão. Era uma declaração de respeito, de impacto, de profundidade e, claro, de admiração. A galera no estúdio ficou muda. O público em casa ficou travado. O nome Estevão virou assunto mundial em segundos. Por quê, meu amigo? Quando Thierry Henry fala desse jeito sobre alguém, pode ter certeza, é diferente. A declaração dele começou assim: eu vou ser muito honesto. Eu estava esperando um bom jogador, um jovem promissor, alguém com potencial. Mas o que eu vi hoje, isso é outra categoria. Isso é coisa de alguém que entende o jogo de uma forma que não se ensina. Ele tem algo que não se treina. Ele tem uma leitura que não se compra. Ele tem uma calma que você não encontra em jovens dessa idade. O estúdio inteiro ficou olhando para ele, esperando ele continuar. E Henry continuou, cada vez mais intenso. Ele disse que o Estevão tem uma maturidade técnica que lembra jogadores consagrados muito mais velhos. Ele disse que o garoto não parece sentir o peso da Champions, que a bola no pé dele parece mais leve. E aí veio o momento que viralizou nas redes sociais. Henry afirmou que Estevão possui um instinto de decisão que só os grandes têm. Mas ele não parou por aí. Ele fez questão de detalhar o lance do gol, aquele segundo gol do Chelsea no segundo tempo, o gol que explodiu o estádio e ampliou o placar. Henry falou que o movimento corporal do Estevão antes de chutar lembrava muito o que atacantes de elite faziam. Ele destacou a forma como ele ajeitou o corpo, como leu o posicionamento da defesa, como esperou o exato milésimo de segundo para finalizar. E o francês, que sabe tudo sobre finalizar, olhou para a câmera e disse: esse tipo de gol não acontece por acaso. Esse gol diz quem ele é. Esse gol diz quem ele pode ser. A mesa ficou em silêncio. Ninguém quis interromper. Era como se o mundo estivesse ouvindo uma profecia do maior especialista possível. E Henry foi além. Ele falou da personalidade do garoto, disse que não viu nele aquela afobação típica dos jovens que querem decidir tudo de qualquer jeito. Pelo contrário, ele viu inteligência, viu paciência, viu aquele toque de calma que diferencia jogadores normais de jogadores grandes. O francês destacou que, no meio da velocidade do jogo, no peso do confronto, na atmosfera de Champions, o garoto parecia estar jogando no ritmo dele, num tempo próprio. Como se não existisse pressão, como se ele controlasse o ambiente ao redor. Isso, para Henry, foi decisivo. Ele disse:
Alguns jogadores jogam o jogo, outros controlam o jogo. Hoje, esse menino controlou. E a repercussão foi imediata. As redes sociais explodiram com trechos da declaração. Torcedores do Chelsea entraram em êxtase. Torcedores rivais ficaram chocados. A imprensa começou a replicar a fala em todos os idiomas possíveis, porque no fim das contas, o mundo inteiro sabe. Elogio de Thierry Henry é como certificado oficial de grandeza. Não é qualquer um que recebe. Não é fácil conquistar esse tipo de respeito, ainda mais no começo de carreira, ainda mais sendo tão jovem, e ainda mais fazendo isso numa Champions, num jogo enorme, num confronto pesado. Estevão, naquela noite, não só jogou muito, ele convenceu alguém que dificilmente se impressiona. E o mais bonito de tudo isso é como o Estevão se comporta. Ele não vibra de forma exagerada, ele não demonstra arrogância, ele não se coloca acima de ninguém. Ele faz o que tem que fazer, ele executa, ele brilha, ele decide. E esse comportamento foi outra coisa que Henry destacou. Ele disse que admirava a forma como o garoto parecia consciente de cada movimento em campo, mas sem cair no exagero. Disse que ele joga pelo time. Disse que ele cria ritmo, não caos. Disse que ele entende a responsabilidade de vestir uma camisa pesada sem deixar que isso o atrapalhe. E aí veio outra frase forte. Se ele continuar assim, ele não vai ser só bom, ele vai ser referência. Meu amigo, quando uma lenda fala isso com tanta convicção, é impossível ignorar. E a verdade é que o Chelsea sabe que tem uma joia rara nas mãos. O clube percebeu há algum tempo que o menino tinha algo especial, mas noites como a de hoje confirmam tudo que se imaginava. Hoje não foi só um golaço, não foi só performance, não foi só brilho individual, foi uma declaração de potencial, foi um aviso ao mundo, foi o nascimento de uma narrativa. Estevão está puxando para si uma atenção que poucos conseguem tão cedo. E isso muda tudo. Muda a percepção, muda a projeção, muda futuro. E você, torcedor, o que achou dessa declaração de Henry? Deixe sua opinião aí, valeu e que Deus te abençoe.